E aí, pessoal da fábrica, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Bom, vocês pediram para fazer um vídeo sobre um perfil autodidata, né, e falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que na maior síntese, né, um perfil autodidata é aquele que aprende sozinho. Mas o que é isso, né? Pelo menos o que é isso do meu ponto de vista? O que é aprender sozinho pra mim? Então eu decidi organizar numa formulinha para que vocês consigam entender melhor o meu ponto de vista sobre um perfil autodidata, que no caso é o meu, né? É a soma do que você vive, mais o que você quer, mas como você consegue. O que você vive são os seus hábitos e costumes do seu cotidiano. Dentro disso, envolve a sua cultura ou as várias culturas que coexistem com você dentro daquele espaço. E o que você quer é... Para que você quer aprender isso? Qual que é o seu propósito dentro desse aprendizado? E como você consegue como que você consegue se ensinar? Qual que é o seu planejamento de estudos? Como que você se organiza? Como que você vai aprender sobre isso? Então, para ficar um pouco mais fácil de entender os 3 pontos dessa formulinha, eu vou dar um exemplo baseado numa vivência minha, beleza? O que eu vivi? Bom, na escola eu gostava de desenho, gostava de estar o tempo todo rabiscando. O meu caderno era um dos mais bem organizados que você poderia ver em questão de diagramação de espaço, de divisão de cores, de ordem de elemento de pesos, de matérias, de datas, tudo isso. Qualquer um que pegasse meu caderno conseguiria entender 100% de tudo que estava lá dentro. Fora as artes e materiais que eu já via no meu entorno, no meu cotidiano, ou seja, eu via bastante revista, histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, panfletos que davam na rua quando a gente passava, eu sempre pegava e ficava olhando, analisando, vendo aquilo, cartazes, outdoor, tudo isso misturado com a minha própria cultura, os meus próprios ensinamentos dentro da minha sociedade. Então, muitas vezes já existem ensinamentos pré-estabelecidos pra gente. Já tem coisas que foram nos passadas, ou então coisas que a gente observou ao longo do tempo que também fazem parte daquilo que a gente vai usar para poder aprender algo novo como autodidata. Bom, e o que eu queria, né? E pra que eu queria isso? Eu queria aprender com os programas de edição para poder trabalhar com isso, para poder trabalhar como designer, para poder trabalhar como diretora de arte, para poder fazer meus trabalhos na faculdade, quando eu comecei a faculdade. E aí a gente vai pro terceiro tópico, que é como você consegue. Como que eu, Juliana, consigo me ensinar dentro daquilo que eu quero aprender? Eu sou uma pessoa que aprendo muito da teoria junto com a prática. Às vezes eu ver teoria sobre aquilo, eu ler sobre aquilo, eu ver tudo aquilo não faz com que eu aprenda, necessariamente falando. Alguém falando por horas sobre aquilo normalmente não me ajuda muito. Sou uma pessoa que eu gosto de ver a teoria, estudar sobre e ao mesmo tempo tá fazendo na prática, na tela do computador, tete a tete, porque essa associação do que é o certo com o que eu estou fazendo é o que vai me fazer lembrar que essa associação é a correta para poder chegar naquele resultado. Eu não sou do tipo que vou muitas vezes ficar estudando por horas afinco, assim, seguidamente. Afinal, se o seu perfil é como o meu, que Aquilo sabiá? Ou é um passarinho colorido? Beija-flor? Beija-flor, sabiá? Beija-flor, sabiá? Ah, e pera não, ó. Borboleta, cara, borboleta. Enfim, se você é como eu, que se dispersa com muita facilidade e se perde muito na sua linha do tempo, estude em períodos curtos. É o que eu faço. Foco ali naquelas informações que eu peguei naquele momento e tô ali estudando elas, tete a tete ali, junto com a questão prática, anotando tudo. Eu tenho essa necessidade também de anotar as questões teóricas, por mais que esteja escrita a mesma coisa na tela do computador, eu sinto a necessidade de escrever no papel também, para aquilo fixar na minha mente. E toda vez que eu vejo que eu vou me dispersar, ou que eu tô me perdendo daquilo que eu tô fazendo, eu paro, respiro um pouco, vou comer, vou no banheiro, jogo uma água no rosto, tomo um suco, faço alguma outra coisa, um exercício de respiração. Isso me ajuda bastante. E depois eu volto para aquilo que eu tô fazendo. E eu acabo aprendendo muito dessa forma também, mas também de um lado um pouco curioso, porque eu sou uma pessoa muito intuitiva. Eu vou associando imagens a ferramentas às ações, e aí eu vou pegando e clicando e fazendo. Via também outras pessoas fazendo, olhando assim de longe, sabe? Quando você vê alguém mexendo no computador de longe, e eu via porque que ele jogava tal coisa pro fundo, tal coisa pra frente. Putz, que interessante, ele tá mexendo nesse programa desse jeito. Será que é parecido com o que eu tô fazendo naquele outro programa? E eu tinha muito hábito também de desmembrar anúncios. Então, quando eu via, por exemplo, uma propaganda de televisão, onde tinha uma pessoa saindo de dentro da TV, um carro saindo da TV, uma letra gigante, uma sombra, um brilho, alguma coisa assim,
Eu ficava olhando para aquele anúncio e pensando, putz, como seria o caminho inverso disso? E aí eu tentava associar isso ao que eu teria que fazer no computador para poder chegar naquele resultado. A minha curiosidade de saber como fazer aquilo daquele jeito fazia com que eu aprendesse muito sobre cada uma das etapas para chegar naquele resultado. E no meio desse caminho de deduzir alguns passos e de estar aprendendo algumas coisas, eu percebia que tinha necessidade de outras disciplinas no meio. Então eu percebi que para ser uma diretora de arte, para poder realmente trabalhar com tudo isso, só saber mexer nos programas não seria o suficiente. Eu teria que saber um pouco sobre psicologia, sobre semiótica, sobre matemática. Dentro do programa também tem vários eixos, tem Y, tem X, tem um monte de coisa ali, vários números. Vi que o português tinha que ser impecável, entender mais sobre desenho, sobre perspectiva, tudo isso. E a cada passo que eu ia vendo as coisas que eu tinha que aprender pra poder chegar naquele resultado, eu ia aprendendo. Putz, pra fazer isso, precisa aprender isso e isso? Então tá, vou lá aprender. E por muito tempo eu me contentei só com essa formulinha de 3. Mas de uns bons anos pra cá, eu tenho colocado um quarto elemento, assim, ponto-chave dentro dessa fórmula, que é validar. É validar as informações que eu estou aprendendo. Será que o que eu realmente estou aprendendo tá certo? Será que o que eu tô fazendo funciona só pra mim? Só pro jeito que eu tô fazendo? Será que essa informação que eu aprendi sobre isso tá realmente correta? Será que eu tô me ensinando errado? Então, hoje em dia, eu valido muito dos meus aprendizados comparando com pessoas mais experientes dentro daquele mercado, dentro daquela profissão. Vejo se as conclusões que eu cheguei foram as mesmas ou se, de certa forma, ultrapassaram. Uma coisa que eu vejo muito quando eu vou validar os meus ensinos, as coisas que eu aprendi, principalmente com outros professores, é que o sistema de ensino, ou então aquele professor, só deu o caminho certo. E todo mundo que aprende sozinho sabe, a gente bate na tecla do caminho errado várias vezes. Então, quando qualquer coisa dá de errado em algum outro lugar, ou com o que a gente tá fazendo, a gente já sabe qual é o erro e a gente sabe como corrigir. Mas dentro de uma sala de aula ou de um sistema pré-pronto, eles estão acostumados, os professores, a darem só o caminho certo. E aí, beleza, você sabe o caminho certo. Mas e se em algum momento você fizer alguma coisa de errado? Você não vai saber nem o que você fez de errado e não vai saber nem como consertar. Porque você só sabia um caminho e era o certo. Então, pô, se eu fiz isso e não deu certo, e agora? O que será que aconteceu? E eu sempre tive muito dessa curiosidade do por que tem que fazer dessa forma e não dessa forma? Por que assim vai dar certo e assim vai dar errado? Enfim, acho que para um perfil autodidata funcionar bem, você tem que ter essa questão da curiosidade do questionamento. Curiosidade de saber mais e questionar aqueles que já ensinam sobre aquilo a respeito, sabe? Se perguntar bastante, por que assim, por que isso? E ir atrás das suas próprias respostas, eu acho que faz muito parte de você se educar, se ensinar, né? Além desses 3 tópicos dessa formulinha que eu expliquei aqui pra vocês. E é isso, tá bom? Beijão, galera, espero que ajude vocês aí de alguma forma.